Essa história começa quando eu tinha 5 anos de idade. As imagens que os meus olhos viram foram tão profundas que me traumatizaram parecendo que foi ontem que aconteceu. Bom, os meus pais, eles sempre brigaram muito. Brigavam assim, de sair no tapa, na porradaria, rolar no chão, era muito bagunçado. E acabava que a irmã do meu pai e a minha tia sempre cuidou de mim. Ela era a minha segunda família. Eu lembro que muitas das vezes o meu pai e a minha mãe me deixavam com a minha tia para se agredirem, para sair nos tapas no meio da rua. A situação era tão crítica que muitas das vezes eu não sentia um pingo de vontade de voltar para casa. Eu queria muito morar com a minha tia, mas os meus pais não deixavam. Até que um dia eu estava na casa da minha tia e a minha mãe chegou para me buscar com um moço. Ele era super divertido, eu gostava muito dele. A gente ia em parques, cinemas, shoppings, ele comprava sorvete, ele era super legal. E o mais legal mesmo é que ele fazia a minha mãe feliz. A minha mãe, ela era muito trabalhadeira, muito mesmo. Já o meu pai não trabalhava. Ele fazia bicos nos finais de semana, tocando em bares. Só que acabava que ele fazia esses bicos por troca mesmo de bebidas e petisco no bar e não por dinheiro. E quando ele tinha um cachezinho, ele torrava tudo ali mesmo, com as pessoas ali mesmo. Meu pai passava o final de semana inteiro longe de casa. Hoje eu penso que talvez foi isso que fez a minha mãe arrumar um amante, né? Só que teve um dia que eu lembro que era um domingo e o meu pai, por incrível que pareça, não foi tocar em barzinho nenhum e estava em casa. Eu lembro que eu estava no quintal da frente brincando de areia quando o interfone tocou. O meu pai abriu e era o moço, o amante da minha mãe. Quando eu vi o rapaz, eu dei um sorriso e na mesma hora eu fui lá dentro contar para minha mãe que o rapaz estava na porta. Meu pai perguntou o que ele queria e o amante, entendendo mais ou menos o que estava acontecendo ali, disse que era vendedor e que só queria um copo d'água. Meu pai pegou o copo d'água e deu para ele. Mas alguma coisa disse para meu pai que, na verdade, aquela história era balela. No outro dia, quando a minha mãe saiu para trabalhar na segunda-feira, ela ia me deixar na minha tia e meu pai disse que podia me deixar lá, que ele ficava comigo. Minha mãe foi trabalhar. Nisso, meu pai me pegou pelo braço à força e me levou até a casa da minha tia. E começou a fazer uma pressão psicológica nela, pedindo para contar o que estava acontecendo, que ele estava sendo enganado, que ela não era a família dele, que não era possível, que ela estava compactuando com isso. E minha tia, pensando em solucionar o problema, acabou confessando tudo, que muitas das vezes a minha mãe me buscava na casa dela junto com esse moço para a gente sair. Então, ela confessou a traição. Meu pai ficou uma fera, ele ficou muito furioso mesmo. E foi para casa. Quando chegou em casa, ele esperou a minha mãe chegar. Eu lembro até hoje da cena, ela tava com uma bolsa de alcinha e ele começou a agredir ela e a bolsa saiu do braço dela e ele começou a bater nela com muita força com essa alça dessa bolsa. E ela começou a gritar, falando para eu ligar para a polícia, pedir socorro. E naquele momento, eu fiquei em choque, eu não conseguia agir, eu só chorava. E minha mãe acabou saindo de casa. E o meu pai trancou a minha mãe do lado de fora e falou que ela não entrava mais. E nisso, eu fiquei lá dentro com ele. E eu chorando pra ficar com a minha mãe e minha mãe chorando pra ficar comigo e o meu pai separando nós duas. Nisso, meu pai também foi na casa desse amante. Quando chegou lá, descobriu que ele era casado, que tinha filhos, brigou com ele. Foi lá a esposa desse amante era enfermeira no hospital e ele me pegou, me levou lá no hospital, pediu para falar com ela, contou tudo, fez o maior drama, aumentou tudo, falou que ele estava estragando a nossa família, estava estragando o relacionamento dele, o casamento dele estava destruído, inventou um monte de mentiras que eu como criança sabia que aquilo era mentira e ainda o meu pai me obrigou a confessar para ela que aquilo era verdade. E eu tive que balançar minha cabeça e falar que sim, que era verdade. Meu pai começou a falar, ele sai com ela, dá um monte de coisa pra ela, não é minha filha? E eu fiquei de mãos atadas e só respondia sim, até porque eu tinha medo do meu pai me bater caso eu falasse alguma coisa ao contrário dele. Nisso, meu pai cortou o contato comigo e a minha mãe entrou na justiça, entrou no processo e meu pai também. Meu pai colocou minha mãe na justiça para minha mãe pagar a pensão, pegar a guarda para ele. A polícia não podia entrar dentro da nossa casa porque eles não podiam invadir a residência e também porque ele era meu pai, ele tinha direito de estar comigo, né? E nisso foi uma bagunça e a minha mãe não conseguia falar comigo e nisso eu fiquei 1 ano sem contato com a minha mãe.
Eu fiquei muito baqueada. E nesse mesmo período de um ano, eu já tava assim, com 7 anos de idade, e o meu pai, ele começou a me colocar para dormir com ele. E nisso, meu pai começou a alisar o meu corpo, passar a mão em mim. E poxa, eu sabia que aquilo não era certo. Meu pai nunca me penetrou, mas de certa forma ele começou a me beijar assim no pescoço, passar a mão no meu corpo e eu chorava. E ele falava pra mim que a culpa toda era minha, porque foi por culpa minha que a minha mãe foi embora. Então eu tinha que aguentar as consequências. E aí, com 7 anos de idade, foi quando eu tentei o meu primeiro suicídio com uma faca. Eu cheguei a colocar a faca no meu pulso e eu queria me matar, mas eu não sei porque a imagem da minha mãe vinha tão forte em mim, como se pelo menos eu precisava de ao menos eu dar um abraço nela e pedir perdão por não ter chamado a polícia e não ter feito nada para ajudar ela em todo esse período do meu pai. Bom, depois que eu desisti de tentar me matar, a minha mãe conseguiu falar comigo e conseguiu na justiça uma visitação. E aí eu lembro que era Páscoa e ela chegou com um ovo gigantesco para me presentear. E foi lindo, eu abracei, beijei e matei a saudade da minha mãe. Até o meu pai começar a bater nela. Eles nem estavam juntos mais e o meu pai pegou a minha mãe pelo cabelo e arrastou ela na casa inteira, tentando amarrar ela numa cadeira para bater nela. E mais uma vez ela começou a gritar para eu pedir socorro, para eu ligar para a polícia, enquanto meu pai batia nela e eu desabei no choro sem conseguir me movimentar. Eu não conseguia falar nada e não conseguia de novo fazer nada para ajudar minha mãe. Graças a Deus, o vizinho ouviu tudo o que aconteceu e ligou para a polícia interviu no que vinha acontecendo. E aí, com todas as agressões, a polícia conseguiu juntar ali, né, a prova e minha mãe conseguiu a guarda compartilhada. Então eu ficava 15 dias com ela, 15 dias com ele, 15 com ela, 15 com ele. E toda vez que eu tava com a minha mãe, eu fazia um choro, um berro, um escândalo para continuar com ela, porque eu não queria voltar para casa. E toda vez ela me perguntava: minha filha, tá acontecendo alguma coisa? E eu falava que não estava acontecendo nada, que estava tudo bem. Eu não tinha coragem de contar para minha mãe o que meu pai fazia. E quando eu voltava para casa, os 15 dias, era meu pai ali fazendo de tudo. Ele me obrigava a fazer de tudo, ele só não penetrava em mim, mas de resto ele fazia tudo que vocês imaginaram, meu pai fazia comigo. E eu acabei não tendo a minha infância, ele tirou a minha infância. E eu sofria muito mesmo, sabe? Até que quando eu completei 11 anos de idade, eu fui passar férias na casa da minha mãe. E lá na casa dela, eu fiquei lá por muito tempo. E nisso, o meu pai, assim, podia me ligar, a gente ainda tava nesse período de 15 dias aqui, 15 dias lá, mas como era férias, eu pedi pra ficar mais tempo na casa da minha mãe. E aí, o meu pai um dia me ligou falando assim: não, você não vai ficar mais dos 15 dias que você deu, você vai vir pra casa. E aí eu falei pra ele que eu não ia, que eu não era mais a criança que ele pensava que eu era. Até porque ele tirou muito da minha infância, né? E aí ele começou a me xingar de tudo, disse que eu ia comer lixo, que eu não prestava, que eu era da mesma ladainha da minha mãe. Eu fiquei com tanto ódio do meu pai, com tanta raiva de tudo que aconteceu, que quando eu fui contar pra minha mãe, eu desabei em cima dele, eu contei tudo, sabe? Eu contei sobre o assédio, sobre o abuso, sobre tudo. E nisso, o meu pai vivia reclamando que eu era revoltada, porque eu me tornei uma criança, uma pré-adolescente revoltada, insuportável, agressiva, entendeu? Sem educação. É óbvio que eu me tornei essa criança. Ele queria que eu fosse um amorzinho, com tudo que ele fazia com o meu psicológico. Ele me agrediu, foi danos morais, físicos, psicológicos. Era tudo de ruim que aquele homem me trazia. Bom, depois de eu contar pra minha mãe, eu implorei pra ela, pelo amor de Deus, pra ela não fazer nada. Mas a minha mãe, de forma alguma, ela me levou na polícia e fez eu testemunhar contra meu pai. E é óbvio que eu falei toda a verdade. Bom, eles acabaram tirando, e também falei da ameaça, que meu pai me ameaçava, porque muitas das vezes quando eu tava deitada com ele, que eu chorava, com ele passando a mão no meu corpo, me alisando, fazendo as coisas que ele mandava eu fazer, ele dizia que se eu contasse pra alguém, ele matava eu, matava minha mãe e depois se matava. Eu tinha muito medo do meu pai fazer isso, até porque eu era uma criança. E eu contei dessa ameaça e automaticamente, no mesmo momento, tanto meu pai perdeu a minha guarda, como teve uma medida protetiva
Então ele tinha que estar a metros de distância de mim. E acabou que eu não voltei mais pra casa do meu pai. Eu fiquei só com a minha mãe. E o meu pai me xingava de tudo, brigava comigo pra tudo. Mas ele não foi preso. A justiça não foi feita. O conselho tutelar não fez nada. Simplesmente tirou os direitos que ele tinha sobre mim, mas não crucificou ele pelas coisas que ele me crucificava. Entendeu? E eu fiquei com o psicológico completamente abalado. Bom, eu agradeço demais a minha mãe. Minha mãe me apoiou, minha mãe foi minha amiga e eu sempre fiquei com ela. Depois de muitos anos, há pouco tempo atrás, que eu comecei a ter um relacionamento. Para eu conseguir ter relação sexual com o meu namorado foi muito difícil, porque todas as vezes que ele me tocava eu lembrava do meu pai e acabava tendo pânico daquela situação. Mas eu tomei muitos remédios para depressão, ainda tomo, na verdade, remédio para depressão, ainda frequento psicólogo, mas eu tô bem melhor do que aconteceu. A única coisa que eu me arrependo muito foi de não ter contado para minha mãe quando eu ainda era criança, né? Eu demorei anos para confessar para ela tudo que estava acontecendo por medo. E, gente, o medo afunda a gente demais. Então, por favor, sejam corajosos, tenha realmente coragem de falar, de tirar de dentro de você, de confessar, de gritar para o mundo o que estão fazendo com o seu corpo, com o seu psicológico, tá bom? Então, gente, é isso. Graças a Deus eu superei muita coisa do que aconteceu. Eu ainda tenho alguns traumas que precisam de ser trabalhados e superados, mas que isso acontece o tempo inteiro, todos os dias uma pessoa está sendo abusada. Então, por favor, se você não tem ninguém, pelo menos descansem. E é isso. Oi, MyCats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu conto a história aí de uma menina que passou por uma situação muito difícil entre o pai e a mãe. E, gente, por incrível que pareça, eu que tô aqui, o índice de abuso acontecido pelo próprio pai é muito grande. Por isso mesmo, todo cuidado é pouco. Por mais que você olhe pro ser humano que você casou, que você teve um filho, pro ser humano que você escolheu ser pai de seu filho, nem sempre esse ser humano é com você o que ele seria com o filho, entendeu? Toda observação é importante, todo apoio é importante, toda solidariedade ao seu filho é importante, entendeu? Então, por favor, se você não tem diálogo com o seu filho, se você não tem contato com ele, se você não é uma pessoa próxima dele, tente se aproximar, principalmente se seu filho for uma criança, tá? E se você tá passando qualquer tipo de abuso, de agressão psicológica ou física, você pode ligar sim e contar com ajuda, porque eles vão te ajudar, tá? Deixa nos comentários o que você achou dessa história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.